Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui para mais uma aula de geografia. O tema já está aqui, olha, distribuição da população pelo território brasileiro. E aí, vocês acham que a população brasileira ela é bem distribuída pelo território? Ou será que a população brasileira é mal distribuída? Tem lugares que tem muita gente, outros que não tem, quase ninguém. O que vocês acham? Para facilitar a pergunta, vou mostrar essa imagem para vocês. Olha só. Vocês acham que a população está distribuída dessa forma, que está aqui na imagem 1, de forma regular, bem distribuída? Ou parecido com essa imagem 2 aí, de forma irregular e mal distribuída? Escolham. Acertou quem escolheu a resposta da imagem 2. A população brasileira, ela está mal distribuída, ou seja, distribuída de forma irregular pelo território. Então, explica isso melhor. Vamos lá. Gente, a maior parte da população brasileira, ela está concentrada nessa parte leste do Brasil, no litoral, próximo ao mar. E também, como vocês podem ver aqui, essas áreas mais escuras é a que tem mais população, né? Essas áreas aqui do interior da região sudeste e da região sul do Brasil. Há uma concentração também aqui, como a gente pode observar, no litoral norte do Nordeste, tá? Enquanto isso, algumas áreas são praticamente vazios demográficos, como essas aqui, olha, nessas áreas mais claras. Da região centro-oeste e também do norte. Claro, gente, algumas áreas daqui, tá? Porque também, olha, Manaus, tem locais aqui que são bem povoados também, mas a grande parte dessas áreas aqui são bem pouco habitadas, tá? Então, por isso que a população, ela se distribui de forma irregular. E por que isso acontece? Por que a população está distribuída desta forma? É fácil demais de entender. Isso tem a ver com o processo de ocupação do território brasileiro e com a distribuição, claro, das atividades econômicas. Então, vamos relembrar um pouquinho para a gente entender melhor. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles ocuparam primeiro quais espaços? Exatamente, esse aqui, ó, o litoral do Brasil. Com o quê? Com a extração do pau-brasil, com o plantio o cultivo da cana-de-açúcar. Depois, eles foram adentrando para o interior, aqui, né, com a criação de animais, com a pecuária. Aqui também explorando as drogas do sertão, na Amazônia. E atividades, assim, que muito contribuíram para trazer as pessoas para o Brasil foram justamente a mineração, no século XVIII, que se desenvolveu aonde? No Sudeste, tá? Centro-Sudeste aí, né? O que mais? O cultivo do café, no século XIX, também no Sudeste. E, mais recentemente, as atividades industriais e de serviços, também no Sudeste. Então, assim, como essas atividades se concentraram aqui, a população também se concentrou. Porque as pessoas, elas seguem o ritmo das atividades econômicas. Onde tem emprego, onde tem trabalho, logicamente que há uma maior concentração de pessoas nesses espaços, tá? Já esses outros espaços aqui, gente, esses outros espaços da região centro-oeste e norte, eles, assim, foram se integrando depois. Então, o governo depois, ele projetou e fez o planejamento da construção de Brasília, construiu estradas, rodovias que ligou a região norte às outras regiões, fez uns projetos de desenvolvimento, de industrialização. Mas isso foi algo mais recente, tá? Inclusive agora, né, tem muita atividade econômica aqui, né? Atividade econômica ligada à agricultura, ao agronegócio, plantação de soja, de milho e outros produtos aqui na região centro-oeste, que está se expandindo também para o norte. E essas atividades têm atraído muita gente para cá, pessoas do Sudeste, do Sul, do Nordeste. Só que isso é algo assim mais recente, tá?
por enquanto, a maior parte da população ainda continua concentrada sudeste, sul, litoral aí do Brasil, ok? Beleza. Então, assim, vamos lá. De acordo com a observação desse mapa aí, né, que mostra a distribuição da população também, nós podemos concluir que o Brasil é um país populoso, mas não é povoado. Por quê? O Brasil é populoso porque tem muita gente. Porque a população absoluta é a total, tá? É grande. O Brasil é o 6º país mais populoso do mundo, com mais de aproximadamente aí 211 milhões de habitantes, então é muito populoso. Mas não é povoado porque, gente, povoado tem a ver com o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, como o Brasil é grande e a população é mal distribuída, em 1 quilômetro quadrado tem pouca gente. Olha, por exemplo, essas áreas aqui que não tem muitos pontinhos verdes, né? Que está representando justamente a baixo número de pessoas por quilômetro quadrado. Aqui é 1 quilômetro quadrado, tem poucas pessoas. Aí você pode dizer, mas aqui no litoral, no sudeste, tem muita gente, é povoado. Sim, é povoado. Mas quando eles vão fazer o cálculo, eles não consideram o Brasil só com essa faixa aqui. O Brasil é considerado inteiro. Então, quando você pega esse Brasil enorme e divide pelo número de habitantes, vai dar poucos habitantes por quilômetro quadrado. Tem áreas, gente, praticamente vazias no território brasileiro, enquanto outras têm muita gente. E até aqui mesmo no litoral, tem espaços aqui pelo meio que não são povoados, que não tem muita gente. Então, assim, é um território grande. A população é mal distribuída e por isso há, no geral, um pequeno número de habitantes por quilômetro quadrado. Basicamente isso, tá? O Brasil seria povoado se a população tivesse distribuída dessa forma. Olha só. Aí sim, em 1 quilômetro quadrado, na maior parte do território, ia ter muita gente. População bem distribuída. Mas não é assim, né? A gente viu que é assim, tá? E isso faz com que a densidade demográfica seja baixa. Eita, lá se vem outro nome, densidade demográfica. Gente, densidade demográfica é o que a gente tá falando aqui. É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, olha nessas áreas aí mais clarinhas, quase brancas do Brasil. A legenda tá mostrando aqui, olha, que tem menos um habitante, mais ou menos, menos de um habitante por quilômetro quadrado. É muita pouca gente em 1 quilômetro quadrado. Nessas áreas amarelas, tem de 5 a 10. A nossa área aqui, olha, Paraíba aí, mais ou menos de 20 a 50 habitantes por quilômetro quadrado. Algumas áreas da Paraíba, né? Outras são mais povoadas, como no litoral. Essas áreas escuras aqui, olha, da região sudeste, região metropolitana de São Paulo, tem de 200 a 12.911 habitantes por quilômetro quadrado. Então, áreas muito povoadas, é verdade, enquanto outras praticamente vazios demográficos, certo? E vamos entender melhor como é que calcula a densidade demográfica de algum lugar, de alguma região. Olha como é fácil. Tem uma fórmula, olha aí a fórmula. Densidade demográfica é igual população absoluta dividido pela área. Então, vamos dar um exemplo aqui do Brasil para a gente entender melhor. Deixei a fórmula aqui em cima, ó. Então, eu pego densidade demográfica é igual. Qual a população absoluta do Brasil? Tá aqui, ó. Isso aqui é a população em 2018, tá? 208 milhões
494.900 habitantes. Eu divido pelo tamanho do Brasil. Qual é o tamanho do Brasil? Qual é a área? Ele é um gigante da América do Sul, né? 8.515.759 quilômetros quadrados. Quando eu divido, eu tenho um resultado aqui. Eu tenho a densidade demográfica, que é a mesma coisa que a população relativa, que é 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Então, em média, eu encontro em 1 quilômetro quadrado aproximadamente 24 pessoas, tá? Em média, porque tem locais que são muito mais povoados e outros muito menos. Tá, gente? Lembrando, mais uma vez, essa daqui é a população relativa ou densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Essa daqui é a população absoluta, que é a população total do Brasil, tá bom? Vamos comparar com Bangladesh. Bangladesh é um dos países mais povoados do mundo. Povoados, tá? É populoso também, porque olha a população de Bangladesh, 164.670.000 habitantes. Populoso, tem muita gente. Só, gente, que o território é pequeno, comparado ao Brasil é muito pequeno. Só tem 144.000 quilômetros quadrados. Então, essa população toda morando nesse território dá o quê? Eles moram juntinho um do outro, pertinho um do outro, geralmente em prédios, né? Dá 1.143 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a população relativa, essa é a densidade demográfica de Bangladesh. Muito povoado. Por quê? Porque tem muitos habitantes por quilômetro quadrado. Então, é populoso e é povoado. Vamos ver a Rússia? Gente, a Rússia... Olha a população absoluta da Rússia, 143.990.000 habitantes. Bastante populoso, tem muita gente. Mas, gente, olha o tamanhão da Rússia, o maior país do mundo em extensão territorial. 17.098.240 quilômetros quadrados. Quando você divide a população absoluta pela área, só vai dar o quê? 8 habitantes por quilômetro quadrado, porque o território é grande, né? Então, assim, 1 quilômetro quadrado vai ter pouca gente. A população tem espaço. Tem espaço para para escolher, né, onde quer morar. Embora que lá também tem áreas muito frias que a população evita, principalmente na parte norte. Mas, no geral, assim, é muito pouco povoado. Por quê? Porque tem poucos habitantes por quilômetro quadrado. É populoso? É, tem muita gente. Mas não tem muita gente por quilômetro quadrado. Então, não é povoado. É isso, gente. Aí nós temos uma atividade. Se vocês ficaram com dúvida ou se vocês quiserem, né, para aprender mais ainda, revejam essa aula. Que quanto mais a gente assiste, quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende. Então, comentem. Tá? Digam se vocês entenderam, se tiver alguma dúvida, coloque, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa e eu respondendo a você, eu já estou respondendo para todos, tá bom? Um abraço e bons estudos!